Vamos falar de Vasco. Tem sobre a lista de relacionados que viajaram lá para o Espírito Santo. Tem também sobre Brian Rodrigues e a Globo comprando aí os direitos do Brasileirão com a Liga Forte União. Tudo isso após o Veta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E amanhã às 4h30 da tarde a bola rola. E como rola em Casiaca, no linda Espírito Santo, a bola vai rolar. E como vai rolar? Mais precisamente no estádio Kleber Andrade, Vasco e Volta Redonda, o Campeonato Carioca, o Campeonato da Inclusão, né? Porque é o Campeonato Carioca, mas o jogo será no Espírito Santo, o jogo contra o Madureira foi em Manaus, e no jogo seguinte, o que será o clássico contra o Fluminense, será o Mané Garrincha em Brasília. Ou seja, o Campeonato Carioca é um campeonato que joga em vários estados, acaba incluindo outros estados também. O Flamengo também jogou alguns jogos já nesse Carioca fora do Rio de Janeiro. Então é um campeonato que, além de ser charmoso, é inclusivo. Bom, vamos falar sobre... Olha aí a lista de relacionados para a partida. O técnico Fábio Carelli deve escalar a equipe considerada hoje titular, né? O Felipe Coutinho, o Jair e o Paulinho, que foram poupados na vitória de 1-0 sobre o Maricá, devem retornar ao time titular. E o Dimitri Payet, que jogou os 90 minutos, pelo que o Carelli já havia dito na coletiva, no último jogo, deixou a entender que o Fábio Carelli o Payet ficaria fora dos relacionados, mas se o francês está relacionado, deve entrar no segundo tempo no lugar do Felipe Coutinho. Então é uma escalação que o torcedor já conhece, e o Maurício Lemos ainda recondicionando melhor fisicamente, ainda não foi relacionado. Com isso, ainda não sabemos quando é que o Maurício Lemos fará a sua estreia com a camisa do Vasco. A tendência, vamos dizer assim, é que seja no clássico contra o Fluminense, do sábado que vem em Brasília. O provável time do Vasco é o Jair, Paulo Henrique, Lucas Oliveira, João Vitor e Lucas Piton. Jair, Paulinho, Tchê e Felipe Coutinho. Alex Teixeira e Vaetes deverão ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã contra o Volta Redonda, que aliás vale a liderança do campeonato. Se vencer, assume a liderança e fica dependendo apenas de si para ser campeão da Taça Guanabara. Quem chegar em primeiro lugar o campeão da Taça Guanabara. Antigamente tinha finais, né? A Taça Guanabara, e o campeão da Taça Guanabara esperava o campeão da Taça Rio para fazer a final no Campeonato Carioca. Se um time ganhasse as duas taças, era campeão carioca direto. Agora não é mais assim, mas tinha um charme quando era assim, mas agora os tempos mudaram, e inclusive
a relevância que o estadual tinha em relação ao passado se perdeu. Bom, o colega Bruno Murilo do Globo Esporte, abraço ao Bruno Murilo. Eu não tenho tanta atividade com o Bruno Murilo assim como tinha com a Emanuele Ribeiro, que agora cobre o Flamengo, mas não, ele apurou e eu confirmo a notícia que o Brian Rodrigues não veio ao Vasco. Mas de acordo com a apuração dele, nas últimas 72 horas o Vasco melhorou a proposta, foi aquela proposta de 7 milhões de dólares por 60% do passe do jogador, que o clube mexicano, o América do México, que possui 80% de direito do uruguaio, gostou da proposta, mas a janela do futebol mexicano acaba no domingo. Então não haveria tempo hábil para o América do México repor a perda do Brian Rodrigues, por isso teria recusado a proposta do Vasco. Vale lembrar que antes da melhora da proposta, o Vasco fez 2 propostas anteriores, e uma, inclusive, a imprensa mexicana zombou a ponto de comparar com amendoim. E quando melhorou, já era tarde demais. Thiago, esse Marcelo Santana, o Marcelo Santana merece os cascudos, merece ser criticado, mas principalmente quem está acima dele, Felipe e o presidente Pedrinho, a dupla dinâmica. Tem uma santa ceia no Pedrinho que só vê coisas boas do Pedrinho, como ele fosse um extraterrestre, um Deus, que nunca erra, que até eu vi, olha que o Nil Escolhida é uma página que é mais governista, posso dizer, defende muito o Pedrinho, mas nesse caso, como não tem gente que criticou, a diretoria, eu peguei gente ameaçando em sair da página por causa da crítica ao Pedrinho. Ainda fala que é a página que está politizando. Em pleno século XXI, ainda tem quem crê em político do Vasco. Pedrinho é ídolo como jogador. Hoje ele é presidente do clube, ou seja, um político, e tem que ser visto como o que ele fez como jogador e como ele fez com os dirigentes são coisas totalmente diferentes. Que, aliás, me citem uma ação concreta, não é o que ele fala, não. Falar até para papagaio fala. Concreta, que ele é o que mais quer vender. Olha, colegas que pegam o lado de um político, só defende um político, ou um grupo político, você está deixando de fazer esse jornalismo, você passa a fazer trabalho de assessoria de imprensa. Existe uma diferença aí. Mas a gente vai manter nossa independência, elogiar o Pedro Paulo quando ele merecer e criticar quando ele merecer. Se vir um outro ameaçar sair porque defende aqui é espaço democrático, não deixa de dar seu like, se quiser dar like, sem problema algum também. Aqui é a voz da democracia, que todos servem. E, mais uma vez aí,
a lerdeza do senhor Marcelo Santana, Felipe Pedrinho. O Paulo Brax, na época da 77, era lento. Eu lembro que até apelidavam um cara como Tartaruga. Paulo Brax, inclusive, está agora no Atlético Mineiro. Ele até fez uma declaração sobre os valores superflacionários do futebol hoje. Eu até falaria isso na coluna no Correio da Lavoura, mas vou até soltar um spoiler, acabei falando sobre a volta do Neymar no futebol brasileiro. E talvez na próxima semana eu fale sobre isso. Mas o Paulo Brax, por mais lento que ele fosse, quando ele acertava o alvo, e teve contratação que ele acertou o alvo. Paulinho, por exemplo, Dimitri Payet, Léo Jorginho, os dois laterais, a gente utiliza até hoje, tanto o Pomita quanto o Paulo Henrique. Só fica aí a reflexão, daqui a pouco vai vir a sua 77, mas no caso do Paulo Brax, realmente, muita coisa que a gente está vendo agora com o tempo, muita coisa não era o paderice na empresa norte-americana. Bom, e continuando aqui, mas na apuração do Bruno Murilo, ele disse que na janela do meio do ano o jogador poderá vir ao Vasco, que o Vasco vai fazer uma nova proposta por ele. Vamos aguardar. Porque a gente não sabe a realidade do mercado no meio do ano, mas então vamos ter cautela, vamos esperar o que vai acontecer lá na janela do meio do ano. Bom, e a TV Globo adquiriu os 11 jogos da Liga Forte União para comercializar os direitos do Campeonato Brasileiro desse ano até 2029. Com isso, a Globo terá 9 a 10 partidas da Liga Forte União, que está Vasco, sendo que 8 exclusivas. Bom, mas de qualquer forma vai ser um lance doido, né? Porque a Cazé TV adquiriu também da Liga Forte União, a Amazon Prime. A Disney ainda tem uma parte que ela comprou também, e tem uma outra parte que ela estava negociando, que ainda não se concluiu. E a Globo. Mas, de qualquer forma, o telespectador ganha, porque por exemplo, eu vejo muita resistência à narração feminina, com a Renata Silveira e a outra, esqueci o nome da outra, narradora da TV Globo, que aliás até narrou o último jogo do Vasco, esqueci o nome dela. Eu gosto mais dessa do que a da Renata. E comparando as duas narradoras femininas que a Globo tem, mas tem muita gente resistente. Se for um jogo que as narradoras estão escaladas, hoje o telespectador pode ter a Cazé TV com a narração do Luizinho, pode ter na Amazon Prime, que pelo menos na Copa do Brasil eles o Galvão Bueno vai narrar lá, parece que o Kleber Machado também. E as outras plataformas que adquiriram cota de jogo do Brasileirão, então o telespectador vai ganhar muito, tendo várias praças, quiser assistir os jogos do Brasileirão. Agora, meio que morreu um pouquinho o Premiere, não morreu totalmente, mas pouquinho, porque vai fazer muito sentido, né? Se bem que
A Globo ainda tem outros jogos exclusivos que muito provavelmente eles vão jogar lá. Então, é isso, galera. Até o nosso Esperta Vascaíno, que será o pré-jogo Vasco e Volta Redonda. E teremos, às 3 da tarde, análise da escalação, análise do primeiro tempo e tudo que rolar lá no Espírito Santo. Até mais.